pessoal, sou a professora Nadege e por meio desse vídeo irei apresentar para vocês 3 hábitos que as crianças costumam adotar durante a fase inicial da leitura. Lembrando que para as crianças, esses hábitos funcionam como uma espécie de atalho e são esses atalhos que ajudam cada criança a compreender como é que se dá o andamento da leitura. No entanto, com o passar do tempo, esses hábitos precisam ser eliminados, pois, caso ainda estejam presentes, a criança terá dificuldade em adquirir fluência na leitura. O primeiro hábito selecionado é quando a criança se apropria da sonoridade da voz do adulto que está do seu lado, a guiando durante o processo de leitura. Por exemplo, quando a criança escuta a professora falar: "Meu amor, como é que fica a letrinha M com a letrinha I?", automaticamente ela poderá falar "mi". Porém, caso a criança ainda não tenha segurança na sonoridade da voz dela, ela poderá apresentar algumas dificuldades ao tentar ler essas duas letras e também outras letrinhas juntas. Outro hábito bastante comum é quando a criança, para poder ler uma determinada palavrinha, ela precisa falar o nome das letras, juntando sílabas por sílabas. Por exemplo, a palavra bola. A criança lê da seguinte forma: o B com o, o L com o A. E essa junção de o B com o L com o A, faz com que ela perca muito tempo para poder assimilar o que de fato significa aquela palavra. E devido a isso, a fluência da leitura dela também vai atrasando. E por último, o terceiro hábito que eu selecionei é a questão das pausalizações que as crianças costumam realizar entre uma sílaba e outra. Por exemplo, na palavrinha vela. Ao tentar ler a palavrinha vela, ela lê da seguinte forma: vela. Esse espaço que ficou entre a sílaba vé e a sílaba lá já faz com que a criança se atrase para entender o que significa aquela palavra, ou seja, para entender o que aquela palavra é. Na minha sala de aula especificamente, eu costumo retirar esses hábitos aos poucos. Afinal, são esses hábitos que ajudam as crianças a compreender de fato como é que se inicia o processo de leitura. Porém, eu não posso chegar assim de cara e tirar tudo de uma vez só, pois isso poderá prejudicar a aprendizagem da criança. Eu costumo dizer para os meus alunos: meu amor, quando a gente vai ler, não precisa mais a gente estar falando assim, ó, B com A, com L com I. Nós precisamos juntar isso tudo na nossa cabecinha e após juntar aqui na nossa cabecinha, a gente fala com a nossa boca. Outro exemplo que eu costumo citar para eles é o seguinte: quando vocês vão pedir para a mamãe algum doce, por exemplo, bala, vocês falam assim: mamãe, eu quero uma bala. A gente fala assim devagar e eles dizem: não, tia, a gente fala bala. Então, meu amor, quando a gente vai ler a palavrinha bala, a gente tem que ler da mesma forma como a gente fala: bala, juntando tudo. E em relação à sonoridade da voz, é fundamental que a criança possa ouvir logo um adulto falar para que ela possa compreender como é que se dá essa junção. Porém, aos poucos, como falei, esse hábito precisa ser retirado. Então, no lugar de você, professor, de você, pai, de você, mãe, falar o nome das letrinhas, como é que fica a letrinha B com a letrinha A? Incentiva a criança a falar da seguinte forma: meu amor, que letrinha é essa? Ela irá falar B. E como é que fica a letrinha B com essa letrinha aqui? Deixa ela falar o nome da letra sozinha. E dessa forma o cérebro dela irá trabalhando para que ela possa ter consciência silábica, consciência de palavra e consciência fonológica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E não esquece de compartilhar com uma amiga prof, com o papai e com a mamãe que está estimulando o filho em casa. Afinal, nossas crianças sempre merecem o melhor. Tchau e um beijão!